Capítulo 4 de primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Lembrando aos irmãos que nós não estamos fazendo um estudo porque eu não sou professor. Nós estamos meditando nessa epístola tão rica para a igreja, para nós, tão importante para a nossa vida espiritual, e a aplicação dela é direta a nós, é imediata. Você pode ler o texto e você fazer a aplicação, principalmente no capítulo 4 agora, onde é uma sequência de um recado, de uma notícia que Timóteo leva a Paulo, quando esteve na cidade de Tessalônica. Timóteo é enviado porque Paulo não poderia estar ali, por algum motivo, e a Bíblia não diz qual é, e Timóteo leva as informações até Paulo, e essas informações alegram o coração de Paulo. Na semana passada eu disse que Paulo ficou tão feliz que se sentiu consolado, confortado com a notícia de que aquela igreja respondeu com maturidade muito bem a mensagem que Paulo havia pregado. E agora, junto a esta notícia, junto à informação que chega a Paulo, não chega só a informação que eles estavam bem, que eles tinham um grande apreço pela pessoa de Paulo, chega algumas informações que preocupam Paulo. Tanto que, a partir do capítulo 3, verso 11, Paulo faz 3 orações, que foi justamente o que eu falei na semana passada, dos 3 pedidos que Paulo faz a Deus para essa igreja, que eles pudessem não só aprenderem a andar, mas se manterem de pé maduros. A oração de Paulo é para que eles pudessem reparar as deficiências da fé deles. Como eu perguntei na semana passada, e várias pessoas responderam, nossa fé tem deficiências que precisam ser reparadas. E quem repara essa deficiência? A própria palavra. À medida que nós vamos andando, à medida que nós vamos estudando, à medida que nós vamos ouvindo, nós vamos acrescentando mais fé, mais capacidade para que a gente possa ter uma fé madura, de modo que as coisas do mundo vão ficando cada vez mais longe do nosso coração, e a gente não tem mais prazer em nada do que vem de fora. Então Paulo recebe, faz o pedido a Deus que eles possam andar unidos, juntos, porque havia uma perseguição em andamento, e Paulo entende que sozinhos eles eram mais fracos, mas juntos eles eram um povo mais forte. Então Paulo faz 3 pedidos: pela maturidade da fé deles, para que eles pudessem andar unidos em amor, em um só espírito. Mas Paulo pede também uma santidade de vida, para que quando Cristo voltar, o vingador, como ele mesmo declara na epístola capítulo 4, eles pudessem ser poupados da ira vindoura. Mas a informação que chega para Paulo vai além. Paulo se alegra, Paulo é consolado, Paulo percebe que a igreja está muito bem, mas Paulo percebe perigos na cidade de Tessalônica. Paulo percebe que havia algumas coisas em torno da igreja que rondavam a cidade, e que rondavam a igreja, e que rondavam a vida de jovens, rondavam a vida de casados, rondavam a vida de solteiros, de anciãos, enfim, rondava a vida da igreja. E Paulo, preocupado com isso, vê as necessidades dessa igreja e começa a admoestar. E a gente vai pensar sobre isso nessa noite. Capítulo 4. Finalmente, irmãos, ele não está finalizando a carta, ele só está dando uma pausa para que ele possa falar sobre um outro assunto. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e também exortamos no Senhor Jesus que de nós recebeste, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente, disse Paulo, vocês estão fazendo. Ele diz o que? Leia o restante do texto. Continues progredindo cada vez mais. Por quê? Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Nós vamos continuar lendo depois. Deus e Pai, essa é a tua palavra poderosa. Que essa palavra encontre nosso coração aberto, desprovido de todo julgamento, desprovido de todo pensamento que possa atrapalhar esta palavra de ter uma ação completa em nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar.
Já comentei o que eu venho falando sobre a questão da carta, e é muito contemporânea, é uma carta para nós, é uma carta para a igreja, é uma carta para mim, uma carta para você. São ensinamentos práticos para a vida do dia a dia, para a vida cristã, para a vida familiar, para a vida pastoral, diaconal, para a vida da igreja. A epístola é tão rica que, chegando no capítulo, na segunda carta, Paulo percebe que todo o esforço empreendido por ele em oração, em admoestação, teve resultados poderosos na vida de cada crente. Então, entenda uma coisa: quando aplicamos o nosso coração a ouvirmos a voz de Deus, quando aplicamos o nosso coração a acolhermos, como esses irmãos acolheram a mensagem de Paulo, quando aplicamos o nosso coração e não abrimos mão de nos apropriarmos, tomarmos posse dessa palavra, coisas maravilhosas acontecem em nossa vida. Você acredita nisso? O resultado disso é visto a curto ou a longo prazo, dependendo daquilo que Deus quer para a sua vida. Mas é muito bom nós entrarmos nesse contexto, principalmente do que diz respeito a essa carta para a nossa vida. Depois de fazer 3 pedidos, capítulo 3, verso 11, onde eu finalizei na semana passada, e os 3 pedidos de Paulo abordavam justamente maturidade, que vocês sejam maduros, que a fé de vocês sejam equipadas. Foi isso que eu falei para os irmãos na semana passada. A ideia do apóstolo Paulo para esta igreja é que a fé daqueles irmãos precisariam ser equipadas. Quando ele fala que havia deficiências na fé deles, Paulo está dizendo: há tanta deficiência na fé de vocês, que eu percebo que vocês precisam de um equipamento, de equipar. O texto aqui quer dizer equipar, quer dizer munir, quer dizer suprir. Quando Paulo está dizendo a essa igreja que eles precisariam reparar as deficiências da fé deles, Paulo está dizendo: Deus está querendo acrescentar coisas à sua fé, querendo acrescentar verdades à sua fé, princípios à sua fé. Para quê? Para que vocês possam estar firmados, para que vocês possam estar maduros. É como você pegar uma árvore e começar a cavar em torno dela, adubar essa árvore, para que ela cresça, para que ela amadureça, para que ela se fortaleça, para que ela venha dar mais fruto. Paulo está então agora preocupado, depois de fazer as suas 3 orações, preocupado com aquilo que estava rondando a igreja, que poderiam afetar diretamente o crescimento e o potencial daquela igreja, que era muito grande. A primeira coisa que rondava aquela igreja, que ronda a nossa vida, é a imoralidade sexual. A imoralidade sexual era algo que preocupava o coração do apóstolo Paulo. Paulo recebe a informação por Timóteo de que eles estavam localizados numa cidade, assim como a cidade de Tiatira, no Apocalipse capítulo 2, assim como a cidade de Éfeso, assim como a cidade em Esmirna, assim como a cidade em Laodiceia. Todas essas cidades da Ásia Menor estavam dominadas por uma imoralidade sexual muito grande. No palácio dos 15 imperadores, dos 16 imperadores, 15 eram homossexuais. 15 viviam em práticas homossexuais. Eles misturavam religiosidade com sexualidade. Quanto mais se vivia naquela cidade, mais se mergulhavam na área sexual e moral. Lá, Paulo percebe, através da informação que tem a Timóteo, que a igreja corre um grande risco, e nós hoje vivemos e corremos um grande risco como cristãos, porque nós vivemos rodeados disso. É imoralidade sexual para todo lado. Quando você liga a televisão, quando você liga num programa de televisão, um pastor um dia desse falava com a gente, não, o bispo Walter dizia isso no presbitério, o pastor ele estava lá, que isso é uma coisa que acaba dominando o teu pensamento por alguns dias. Ele dizia que estava passando, ele não gosta muito de televisão, mas ele passando alguns canais, e ele percebe um filme inocente, mas logo que o filme começa, vem logo uma cena de sexo explícito. Ele se assusta, ele pega e troca. No outro dia, ele com o pão da ceia na mão, lembra que ele falou isso? Ele com o cálice na mão, sabe o que veio na mente dele? A cena. Não é porque ele é um homem carnal, somos, mas é porque aquilo acaba dominando, aquilo acaba entrando pelos olhos, e aquilo fica na lembrança da gente.
Nós estamos cercados de imoralidade, nós estamos cercados de coisas perniciosas. Quando saímos na rua, quando abrimos uma internet, quando abrimos a janela da nossa casa, temos tudo isso. E Paulo está preocupado com a imoralidade sexual que domina aquela região. Segunda preocupação de Paulo está com a ausência de um testemunho eficaz para os de fora. Paulo percebe que quanto aos de dentro, quanto ao testemunho daqueles irmãos dentro da igreja, estava tudo bem, estava tudo maravilhoso, tanto que no capítulo 4, versículo 9, ele diz: no tocante ao amor fraternal entre vocês, ele diz: eu não tenho necessidade de vos escrever, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Paulo diz: vocês são nota 1000 no que diz respeito ao amor fraternal dentro da igreja. Paulo está elogiando a igreja, dizendo: eu não preciso nem gastar tinta escrevendo que vocês devem amar uns aos outros. Vocês são 10 nisso. Deus está instruindo vocês como viverem bem dentro da igreja. Só que Paulo percebe um outro problema, que a comunhão deles dentro da igreja não era a mesma refletida, ou o mesmo testemunho refletido dentro, não era refletido fora. Aí nós vamos aplicar isso à nossa vida. Nós vamos fazer essa aplicação direta. Será que a nossa comunhão aqui dentro é tão prática, tão poderosa, quanto nosso testemunho lá fora? Será que nós nos comportamos tão bem fora da igreja, quanto nós nos comportamos dentro dela? Paulo percebe que uma preocupação, a imoralidade que circulava a igreja. Paulo percebe que eles estavam muito bem dentro, mas fora não davam bom testemunho. Tanto que o testemunho deles, para outros crentes, era eficaz. Paulo chega ao ponto de dizer assim: na Macedônia, ou seja, um outro lugar. Paulo diz, tem mais um aqui, na Macedônia, em um outro lugar. Ele diz: contudo, vocês estão levando esse testemunho para outras igrejas, se espelhavam no testemunho deles dentro da igreja. Mas Paulo percebe que o testemunho deles fora da igreja não era tão eficaz assim. Eu te faço uma pergunta: o teu testemunho fora da igreja é o mesmo que é dentro da igreja? Pensa você e começa a se avaliar. A terceira preocupação do apóstolo Paulo, em que ele escreve o capítulo 4 e apresenta isso, era a falta de compreensão quanto à vigilância e à volta de Cristo. Eles eram recém-convertidos, era uma cidade uma igreja recém-convertida, era uma igreja que tinha recebido o Evangelho de Cristo, e eles não tinham compreensão exata sobre o Evangelho de Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta: quantos aqui tem mais, aliás, até 5 anos de convertido? 5 anos de crente que passou pelas águas? Eu vou ter sua mão bem alta. 5 anos que passou pelas águas. Ok. Quantos aqui tem mais de 20 anos que passou pelas águas? Mais de 20? Glória a Deus. Vamos lá. Está entre 20, tem ali 10, tá? De 20 para cima, de 20 para baixo. E deixa eu só chamar a atenção aqui, que tempo de igreja não é sinônimo de experiência, de maturidade, de espiritualidade. Ok? Tempo de igreja não garante que você já está homologado. Eu posso fazer o que eu quero, que eu vou para o céu do mesmo jeito. Vigia teu nome para tu ver. Não fica tu com a tua barba de molho, vigiando dia e noite, se santificando para você ver se o céu é seu. Então a gente tem que ter cuidado com isso, que tempo de igreja não é garantia de espiritualidade, não é garantia da gente estar dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui há mais tempo, esse banco aqui é meu, isso aqui tudo é meu. Não, vamos ter cuidado com isso. Paulo prega sobre a volta de Cristo para eles. Paulo está dizendo: Jesus Cristo vai voltar, mas eles não compreendem, eles não entendem. Por que não entendem? Porque a reação deles não é aquela que Paulo queria. O que eles estavam fazendo? Eles estavam abandonando o trabalho deles. Jesus vai voltar? Que maravilha! Ô chefia, dá minhas contas aí, dá minhas contas, dá meus direitos. Faz o seguinte, vamos entrar no acordo aqui para não perder os 40%, você me manda embora.
Aí eu saio com meus direitos todinho, vou comprar um carro, vou comprar uma lancha, vou comprar uma casinha de praia, vou ficar no bem bom, sabe por quê? Porque Jesus Cristo vai voltar. Eles estavam vivendo, eles receberam a mensagem do apóstolo Paulo, que Jesus Cristo iria voltar. Contudo, eles estavam vivendo não de acordo com aquilo que Paulo estava vivendo, mas de acordo com o que eles queriam. Eles saíram, eles não tinham uma vida prática comum. Eles estavam simplesmente dizendo, bom, se é assim, então vamos viver a vida do jeito que a gente quer viver. E Paulo percebe esse perigo, e Paulo começa a exortar esses irmãos, que este testemunho estava fazendo mal aos que estavam de fora. Então é por isso que eu queria hoje, junto com esse texto, mostrar 3 necessidades da igreja atual. 3 necessidades, 3 coisas que nós precisamos fazer, que essa igreja precisou fazer, orientada pelo apóstolo Paulo, para que a gente possa viver uma vida abençoada e plena. Primeira coisa, precisamos progredir cada dia mais na nossa fé. Diga comigo, eu preciso. Se você não precisar, se você se sente bem, não diga, mas diga assim, eu preciso continuar progredindo na minha fé e na minha santidade. Paulo percebe um problema sério de moralidade, Paulo percebe uma ausência de testemunho para os de fora, Paulo percebe uma falta de compreensão na questão da segunda vinda, porque eles não progrediam na fé. Quando nós não progredimos na fé, aquilo que é claro se torna escuro, se torna obscuro diante de nós. E as nossas reações e as nossas atitudes não são de acordo com aquilo que a Bíblia quer. Por quê? Porque nós não conhecemos, porque nós não progredimos, porque nós não avançamos, porque somos preguiçosos em ler. Somos preguiçosos em nos debruçar a palavra de Deus. Você sabe que trabalho dá estudar? Alessandro faz CCM, faz, não sei nem dizer o nome, Martin Bucio. É um seminário aí de um alemão aí, lá em São Paulo. É casado, tem um filho, está projetando coisas para a sua vida ministerial, espiritual. Dá trabalho, crescer dá trabalho, estudar dá trabalho. Mas se você quer progredir na sua fé, você tem que gastar tempo em oração, em comunhão. Cheguei em casa hoje, minha esposa, e aí, como é que foi na igreja? Tudo bem? Tudo ótimo. Fez o dia inteiro, estudei. Atendi 2 gabinetes. O que você fez o dia inteiro? Orei e estudei. O dia inteiro. O pastor Arlindo foi fazer um sepultamento, tomamos um café da manhã junto, almoçamos juntos, mas o dia inteiro na igreja, servindo a Deus de alguma forma fora ou dentro, fazendo um gabinete, fazendo uma visita como o Alexandre fez hoje, mas estudando e lendo e orando. Dá trabalho. Para você crescer, você precisa gastar tempo. Olha aqui que o texto vai nos mostrar. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, ele diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de quê? Da prostituição. Ninguém consegue vencer este mal que está rodeando a igreja, se não viver uma vida pautada à luz da palavra de Deus, embanhada de oração e de jejum. Você não consegue. Você não é forte o suficiente para enfrentar este mal, porque ele vai vir, vai te derrubar, vai te dar uma rasteira e você vai cair. O ambiente moral onde a igreja estava não era saudável. Eu havia falado e eu deixei uma notinha aqui para mim. Eles eram crentes de pouco tempo, eles tinham abraçado a fé cristã há pouco tempo, provinham de uma sociedade em que a castidade era uma virtude desconhecida. O que é isso? Para que serve? Tem nada a ver.
Eles vinham dessa sociedade, eles eram novos convertidos, eles tinham abraçado há pouco tempo a fé. Paulo então percebe que eles vinham de um ambiente moral muito desagradável, muito perigoso, não saudável. Os casamentos estavam sendo violados pela impureza sexual. Maridos, mulheres, as mulheres se casavam e se separavam para se casar de novo. E quanto mais maridos elas tinham, melhor era para elas. Os maridos viviam na imoralidade, eles queriam uma esposa para procriar seus filhos, eles queriam uma mulher para fazer o trabalho do lar, ter uma mulher dentro de casa que é certinha, mas eles tinham várias na rua. Por quê? Porque para eles era uma coisa comum, castidade para eles não tinha, pureza no casamento não tinha. Nós vivemos num contexto igual ao que eles viviam no tempo passado. Casamentos hoje estão sendo violados por impureza sexual. Maridos que abrem uma internet e ficam vendo coisas ilícitas enquanto a mulher e os filhos estão dormindo. Meu irmão, faz que nem eu vi um filme, A Prova de Fogo, não foi? Ele botou o computador lá fora e quebrou o computador. Irmão, quebra essa desgrama. Deus pode estar ministrando ao coração de pessoas aqui nesta noite que tem essa fraqueza. Se é fraqueza, não tem como lutar. Não tem. Tem que pegar um taco de beisebol e quebrar o negócio, meu irmão. Os casamentos hoje, cristãos, estão sendo contaminados por uma imoralidade sexual tamanha que as esposas e até os maridos não sabem o que fazer. Os filhos estão olhando e vão reproduzir isso, irmãos. Não espere que o seu filho não vá reproduzir o que você faz de errado, porque se eles verem, eles vão reproduzir. Preenche, digita uma coisa no computador e clica em imprimir. O que você digitou vai imprimir, vai sair na folha. Teu filho é a impressão mais original do que você é e faz. Tudo o que você faz, seu filho vai fazer. Os casamentos estavam sendo violados por isso. Era esse ambiente que a igreja vivia. O sexo, sexo antes de casamento, uma coisa comum para eles, uma coisa comum para nós, mas não aceita por um crente verdadeiro e fiel que domina isso aqui no seu coração. Eu não sei se o pastor Arlindo já pegou alguma situação, mas eu já. Da mãe me procurar junto com a filha e dizer: minha filha se perdeu. Eu disse: meu, paciência. Ela colocou o dedo na tomada, você tem que amá-la. Ela está chorando agora, está grávida, você tem que amar a sua filha. E agora? O que a senhora vai fazer? Pastor, eu vou deixar como está. Eu falei: faz bem. Eles vão continuar com a mesma vida que eles estão vivendo. Agora eu abri a porta da minha casa. Eu falei: faz isso não. Não homologa o pecado, não. Vai para sua casa, meu filho. Deixa seu namorado lá. Espera um pouco. Espera essa criança nascer. Depois você acerta isso. Mas não faça isso agora, não. Ela saiu do gabinete e fez tudo o contrário do que eu disse para ela. Sabe o que aconteceu? O pai dessa menina deu um couro nesse rapaz. E teve ameaça de morte, teve polícia, e teve isso, teve aquilo outro. E as coisas só dali para pior. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem aceitar um conselho, elas querem viver segundo a sua própria vontade, a sua própria carnalidade. E lá esse contexto estava assim. E nosso contexto atual é o mesmo, irmãos. Sexo antes do casamento tem sido aceito por muitos pais, muitas famílias, muitos pastores, muitas igrejas. Nós não aceitamos isso em nossa igreja. Amém, irmãos? Isso não pode ser aceito por um crente fiel que olha para a palavra de Deus e percebe que isso é impureza, que isso é lascívia, que isso é algo errado. Nós não podemos aceitar isso. E Paulo admoesta essa igreja. A exortação de Paulo para que eles progredissem na fé cada vez mais nos ensina que só podemos combater o mal quando nós intensificarmos o bem. Quando nós olharmos
para aquilo que está na palavra, dizer: isso aqui é verdade para mim. Intensifique o bem na sua vida, intensifique o bem, a palavra de Deus, encha seu coração dela, e você vai ver que o mal não vai prevalecer contra a sua vida, e você terá força para dizer não, você terá força para combater as coisas erradas. Apocalipse 22:11, se você quiser abrir, só para que você leia o texto que eu li de manhã, vai dizer assim, capítulo 22 do livro do Apocalipse, verso 11, diz: continue o injusto. Último livro da Bíblia, último capítulo, verso 11. Continue injusto fazendo injustiça. Continue imundo ainda sendo... Podemos ler juntos esse texto? Continue, bem forte, fazendo... Continue imundo o justo, continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Paulo está pedindo: progridam na fé, continue progredindo mais e mais. Paulo está dizendo, em outras palavras, para eles: sigam adiante, não se deem por satisfeitos, coloquem a verdade no coração de vocês, enriqueça a alma de vocês com a palavra, cresçam, vão mais além, sigam adiante, porque isso vai ser a força que você vai precisar para enfrentar o mal. O único meio para a gente enfrentar o mal é o poder de Deus. O poder de Deus está na palavra dele. O único meio pelo qual nós podemos vencer isso é assim, irmãos. Paulo sabia que por mais firmes que estivessem, deveriam seguir adiante. Por mais firmes que, por mais consolado que Paulo percebe que foi pela notícia que Timóteo traz a eles, Paulo sabia que eles tinham que seguir adiante. Diga comigo: eu preciso seguir adiante. Siga adiante, meu irmão. Pega a sua Bíblia, vai ler, vai estudar, vai encher o seu coração disso, vai encher o seu coração de querida, querido, amiga, amigo, veja, vi, fofoca. Vai encher seu coração da palavra de Deus. Você vai perceber como você vai enriquecer a sua alma. Em vez de você ver o jogo, gaste tempo lendo a Bíblia. Em vez de você ficar gastando tempo com tantas outras, com videogame, tira o joystick da sua mão, põe a Bíblia na sua mão e vai ler a Bíblia, e você vai se fortalecer e vai progredir mais e mais. A ênfase do capítulo 4 que o apóstolo Paulo escreve é seguir adiante progredindo. Paulo está olhando para ele dizendo assim: para vocês conseguirem vencer a imoralidade sexual, para que vocês consigam vencer o problema que está entre vocês de mau testemunho fora da igreja, para os de fora, a falta de compreensão com a volta de Cristo, está que vocês não estão progredindo na fé. Progrida na fé, caminhe, vai mais, siga adiante. Pastor, vou terminar o CETEB agora em novembro. Corre em dezembro para fazer o seminário SIAB. Não perca tempo. Eu termino o CETEB, entra no SIAB. Termina o SIAB, pergunta: vem cá, quando serão os seminários da igreja? Eu quero fazer a minha pré-inscrição. Ano que vem, conversando com o bispo Rubem, nós estamos num propósito de fazermos de 2 em 2 meses na igreja, do início ao fim do ano, seminários que vão tratar da palavra de Deus para a nossa vida. Ou seja, é a palavra de Deus que vai nos fortalecer para a gente vencer as imoralidades desse mundo e nos mantermos firmes na presença do Senhor até a sua volta. É assim que nós temos que seguir em frente, irmãos. É assim, firmados na palavra do Senhor. Não podemos ser inativos na nossa caminhada cristã. Não podemos ficar inativos, onde eu não faço nada, nada eu faço e nada acontece porque eu nada faço. As coisas só vão mudar na nossa vida como nós tomarmos a iniciativa de dizer: Senhor, estou aqui, eis-me aqui, eu quero aprender, prepara o meu coração, me dá sabedoria. Ah, mas eu não sei ler. Irmãos, eu já vi gente que não sabe ler pregando, com eloquência, com graça e com poder. Já vi gente ignorante, no sentido de não conhecer letra, de não ter estudo,
pregar com o poder do Espírito Santo, de maneira que pessoas vêm chorando à frente e se convertem a Cristo. Então não tem desculpa, nós temos que seguir adiante, nós temos que descruzar os braços e abrir a Bíblia e dizer: Senhor, eu quero aprender a Tua palavra. Amém? Eu disse que a igreja não é um lugar para a gente se sentir bem, não é um lugar para a gente se sentir bem, é um lugar para a gente ser confrontado. Diga glória a Deus. Isso é bom demais. O dia que você encontrar um pastor dizendo assim: oh, Deus é um chuchuzinho, Ele vai fazer para você tudo o que você quer, mentira. Deus vai fazer tudo o que está no coração dEle e vai cumprir na sua vida se você andar direito e se esforçar. Com Deus não tem vida fácil. Não tem. Com Deus não tem vida fácil. A cruz que Ele nos dá para carregar é muito pesada. É para que a gente se lembre todos os dias qual foi o preço que Ele pagou pela nossa vida. Não podemos, irmãos, ser inativos na caminhada. O progresso na fé nos faz crescer em temor e em santidade. Eu já dei esse exemplo. Eu não sei o nome do último irmão que está lá, mas eu sei o nome do Claudionor. Eu não consigo ver o olho do Claudionor aqui agora, eu não consigo ver a cor dos seus olhos, mas eu sei que o Claudionor está lá. Mas à medida que eu vou andando por esse corredor aqui e vou me aproximando do Claudionor, eu começo a ver Claudionor como ele é. Deus é assim. À medida que nós vamos conhecendo a Deus na sua palavra e na sua essência, nós vamos nos aproximando de Deus e nós vamos fazendo assim, ó, e vendo que Ele é grande e nós somos pequenos e precisamos nos curvar e andar em temor, em tremor e em obediência a Ele. Nós crescemos em temor e em santidade à medida que vamos caminhando mais para perto de Deus. Agora, se eu ficar de braço cruzado e o pastor pede para abrir a Bíblia, pede para ler o texto, você assim: já conheço tudo, está morto, meu filho, como diz o bispo Rubem, está morto. Jesus já te chamou e tu está se fazendo de rogado, não quer ouvir, vai logo. Deus nunca fixou limite para quem deseja crescer na sua graça, nunca. Deus nunca estabeleceu dizendo assim: ó, pastor Arlindo, para você até aqui eu te dou a conhecer. Deus nunca limitou o homem de buscar a presença dEle e de conhecê-lo face a face. Ele quer que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Ele quer que a gente tenha uma experiência agora e uma outra amanhã. Ele quer que a gente busque agora e busque Ele amanhã. Ele quer que a gente se santifique hoje e novamente amanhã. Ele quer que nós o amemos hoje e amemos Ele muito mais amanhã. Ele quer que a gente esteja hoje aqui e voltemos amanhã. Para quê? Para louvarmos a Ele e enriquecermos a nossa vida na presença dEle. Capítulo 15, verso 2 de João, Evangelho. Eu vou me dirigir para o final. Capítulo 15. Para a gente ter uma noção de que Deus não estabelece um limite para quem quer conhecê-lo, para quem quer prosseguir na caminhada, para quem quer ver Ele de fato como Ele é e conhecer a sua palavra. Está aqui no capítulo 15, versículo 2. O que diz o texto? Leia comigo. Todo ramo, quantos ramos eu tenho aqui? Diga glória a Deus. Você é ramo, irmão? Eu também sou. Diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. E todo o que dá fruto, o que Ele faz? Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. À medida que eu me aproxego a Ele, como dizia o Nick, à medida que eu me achego a Ele, Ele me purifica, Ele me limpa. Para quê? Para que eu dê mais fruto. E à medida que eu me aproximo mais, Ele me limpa, me purifica. Para quê? Para que eu conheça mais e dê mais fruto ainda na sua presença, irmãos. Foi assim com Abraão, foi assim com Davi, foi assim com Filipe, que ordenado ao diaconato quis mais, foi além, prosseguiu. Assim seja com a tua vida e com a minha a cada dia.
na presença do Senhor. Segunda necessidade, a terceira é uma frase e um versículo que a gente vai ler. Mas a segunda necessidade está naquilo que eu havia falado, na necessidade que onde eles precisavam progredir no testemunho para com os de fora. Eles estavam precisados, necessitados, com muita urgência de darem um bom testemunho para os que estão lá fora. Rapidamente, Paulo começa o capítulo 4, versículo 9, com um elogio. E no capítulo 4, versículo 11 e 12, ele termina com uma admoestação. Ele diz: quanto vocês aqui dentro, parabéns. O testemunho de vocês lá fora, não anda tão bem. Aqui dentro, muito bom. Lá fora precisa melhorar. Quantos precisam melhorar? Sendo verdadeiro. Quantos precisam melhorar com o testemunho lá fora? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As mulheres em casa, marido não crente. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, lê em casa. Fica assim, viva assim, como Sara. Nós precisamos dar bom testemunho aos que estão de fora, irmãos. Alguns haviam abandonado o trabalho, alguns haviam mudado a prática de vida, para que eles pudessem viver como eles queriam. E Jesus disse, irmãos, que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e façam o quê? Glorifique ao Pai que estás nos céus. Nosso testemunho com os de fora deve ser muito mais poderoso do que aqui dentro. A maneira como eu procedo lá fora, como eu procedo em casa com a minha esposa, como você procede em casa com o seu marido, como patrão, como empregado, como irmão, como filho, como filha, deve ser maior do que o seu testemunho aqui dentro dessa igreja. Nosso testemunho lá fora deve ser eficaz, deve glorificar, deve brilhar, de tal modo que as pessoas podem dizer: louvado seja o nome do Senhor pela vida do meu irmão. Será que as pessoas dizem isso de você? Será que as pessoas dizem isso quando te veem no seu carro? E você pensando que é o Ayrton Senna ressuscitado? Ficou para trás, bobo. Vem, aí liga o pisca-alerta chamando para o pega. Assim, somos assim. Como é que é o nosso testemunho lá fora? Para com os de fora. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o mundo lá fora só entrará, e isso serve para esposas que têm maridos incrédulos, maridos que têm esposas incrédulas, filhos que têm pais incrédulos, empregados que têm patrões incrédulos, têm chamado ele para vir à igreja, patrões que têm empregados incrédulos. Isso serve para todos nós. Esses só entrarão na igreja para ouvir um sermão quando ver esse sermão sendo praticado diariamente por cada um de nós. Quando eles verem o sermão que nós pregamos sendo vivido por nós lá fora, eles vão vir na igreja e dizer assim: eu quero ouvir esse sermão. Eu quero ir lá na igreja desse irmão, porque o que o pastor prega, esse irmão vive aqui na empresa. O que esse irmão prega, a minha mulher vive aqui em casa. A minha mulher é muito mansa. Quantas mulheres mansas tem aqui? Diga amém. Virei rapidinho aqui para não tomar um susto. Sério, quantas mulheres mansas eu tenho aqui? Aquela que deixa o marido fazer o que ele quer, tranquilo, não fala nada. Olha para mim, não existe. Não existe essa mulher. Eu vou findar daqui a pouquinho. Quando nós cristãos demonstrarmos o que o Evangelho tem produzido em nós, então estaremos pregando o mais poderoso sermão da palavra de Deus. Você ouviu? Você pode dizer isso comigo? Quando eu, diga mais forte, quando eu demonstrar o que o Evangelho produziu em mim, então eu estarei pregando o mais poderoso sermão para o mundo. Quando as pessoas virem este Evangelho sendo vivido pela gente, começa por mim. Quando as pessoas me virem vivendo este Evangelho que nós pregamos e ouvimos,
nós estaremos pregando o mais poderoso sermão que alguém já pregou. Porque o maior sermão não é aquele que nós falamos, é aqueles que expressamos. Mulheres, sejam submissas ao vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Porque se você tem marido incrédulo, e ele vai ser ganho com a sua palavra, ele não vai ser ganho, mas sem palavra alguma, certamente ele vai ser ganho por causa do vosso procedimento cheio de temor e de tremor diante de Deus. Quando isso acontecer, pode ter certeza, Deus faz a obra. Paulo está demonstrando aqueles crentes para que eles não transformem o cristianismo em uma religião inútil que não muda ninguém. Quando nós não testemunhamos o que ouvimos, nós consideramos e mostramos para o mundo que o cristianismo que vivemos é inútil, porque ele não mudou a gente. Os irmãos estão aqui? Ô lugar bom para a gente ouvir o que a gente gosta, a igreja. Ô, aquele chute na canela com bico, de bico, já viu? Como o pastor Arlindo tem costume de fazer com a gente quando a gente está desobedecendo ele. Pastor Arlindo, me ouve, vai dar aquele bico na canela, a gente, opa, pode falar, pastor Arlindo, pode falar que a gente está ouvindo. Não deixe que o cristianismo na sua vida seja inútil para o mundo. Eu quero chamar a sua atenção a isso, progrida na fé. E eu intitulei essa pequena reflexão, dizendo, não pare de progredir. Não pare. Por fim, queria convidar os irmãos a ficarem de pé, faltam 12 minutos, queria convidar os irmãos, nós já vamos sair daqui. A última necessidade, não precisa abrir sua Bíblia não. A última necessidade dessa igreja estava em que eles precisavam progredir na esperança da volta de Jesus. O apóstolo Paulo diz que se a nossa vida se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Deus me deu condição de ter alguma coisinha nessa vida, mas o meu caixão não tem gaveta. Meu colchão não tem gaveta. Tenho ciúme das minhas varas de pescar, tenho ciúme dos meus molinetes, das minhas chumbadas de vários pesos, gramas. Sou meio relaxado com meus anzóis, ficam tudo enferrujado, mas vou passar a cuidar melhor deles agora. Mas pode dizer uma coisa para você? Quem ficar, pode ficar com eles, tá bom? Porque quando Jesus voltar, eu quero ir com ele. Quem quiser ficar com os meus molinetes, eu estou liberando, pode ficar, porque para onde eu vou, não vou usar vara de pescar. Não vou. Não vou. A minha esperança está que Jesus Cristo vai voltar. A minha esperança. Eu preciso progredir na esperança da volta de Jesus. Eles estavam com medo. Sabe de quê? De que Jesus voltasse e os parentes deles não ressuscitassem. Sabe por quê? Porque eles não tinham progredido na fé, não tinha compreensão, eles estavam morrendo de medo. Mas Senhor, Paulo, e se meu pai que já morreu antes de mim que era crente, Jesus voltar, como é que ele fica? Aí Paulo, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Sabe o que Paulo está dizendo? A mesma glória que ele reservou para os mortos, ele reserva para os que estão em vida. Só que eles serão privilegiados, eles serão ressuscitados primeiro, e nós seremos arrebatados. Um evento mais glorioso do que o outro. Eles estão dormindo, serão despertados, e Jesus vai dizer assim: acordem meus filhos. E nós que estamos aqui militando na obra de Deus, Ele vai dizer assim: Alexandre, vem meu servo, venha para o gozo do seu Senhor, para o descanso eterno. A mesma glória que Ele reserva para o meu Pai, que está dormindo nele, é a mesma glória que Ele reserva para mim, e isso enche o meu coração de esperança. Amo, saudade imensa do meu Pai, mas tenho certeza que um dia eu o verei, porque o que está reservado para mim está reservado para Ele.
Que Deus seja louvado. Progrida na fé, cresça e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.